Olá, espectadores do BNews TV. Estamos começando mais um Panorama Eleições 2020, desta vez com a pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador, Major Denise Santiago. Major, muito obrigado por aceitar o convite. Queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da senhora e também das propostas, né, da Prefeitura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olá, tudo bem com você, Luiz? Tudo bem com todo mundo que está nos assistindo agora? Eu espero que sim. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, traçando juntos aí esse panorama a partir das perspectivas do nosso partido na construção dessa cidade. Essa minha cidade, sua cidade tão maravilhosa, tá? A gente está construindo juntos o nosso plano de governo participativo. Já dialogamos com mais de 3.000 pessoas em eventos digitais, já que este é o nosso novo normal, né? Esse formato, a Covid-19, ela nos afastou fisicamente, né? De alguma sorte, Luiz, a Covid nos ensinou uma nova forma de construir a nossa militância. A militância do Partido dos Trabalhadores é aquela coisa apaixonada, né? Belíssima. E nós éramos presenciais do afeto, de casa em casa, porta em porta, rua em rua. Agora a gente está construindo novas ruas, né? O nosso plano de governo participativo ele foi pensado e elaborado a partir de uma plataforma digital que nós demos um nome bonito e romântico de Salvador, Mãe de Todos. Nossa proposta é isso, evitar ao máximo que a nossa militância, que as pessoas que queiram contribuir, que quiseram contribuir e fortalecer o nosso programa de governo participativo saíssem de suas casas. A gente entende que o isolamento social é o melhor formato. Até aqui, até o que a ciência nos trouxe como correto, este é o procedimento. Então, a partir do salvadormãedetodos.com.br, nós recebemos propostas relacionadas a diversos aspectos. São mais de 10 campos de atuação. Então, a gente tem saneamento, habitação, nós temos saúde, políticas públicas para as mulheres, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Tá? Nós temos também no enfrentamento e no combate ao coronavírus, já que em 2021 o coronavírus também terá que ser uma pauta da prefeita ou do prefeito desta cidade. Então, nós estamos fazendo essa construção que está belíssima. Te garanto que todas as vezes que eu leio o projeto maior, né, que ainda não está condensado e validado como final, mas esse projeto maior, cada vez que eu leio, eu me emociono. Eu sempre falo assim, poxa, eu queria morar nessa cidade aí, ó, que vai construir todas essas coisas. Major, hoje o principal, vamos dizer assim, o principal adversário, né, seria o candidato Bruno Reis, né, que foi vice-prefeito, foi secretário de obras na infraestrutura da cidade, e assim, do partido que hoje faz mais oposição ao PT, pelo menos localmente. O que é que a senhora pretende trazer de novo? Eu vou escolher dois temas aqui rapidamente. Seria uma proposta econômica que se diferencie, né, da gestão do prefeito Assemineto, e outro ponto é transporte municipal. Se a senhora já tem pensado em propostas, em formas de melhorar esse serviço, e também vira e mexe acaba sendo criticado pela relação também com os empresários do setor. Pronto, primeiro entender que nós estamos construindo a nossa forma de governar. Então, cada grupo político, cada plano de governo, seja lá qual for o partido que desempenha, é pautado e baseado nas ações que aquele partido priorizou, escolheu como melhor. O nosso partido defende e faz isso há muito tempo aqui na Bahia, desde o governador Wagner, cuidar das pessoas. Quando a gente fala em cuidar das pessoas, a gente está querendo sinalizar também que o nosso foco, a nossa atuação é ações, projetos e atividades que melhorem sobremaneira, sabe? E definitivamente a vida das pessoas. Você me trouxe dois pontos que são importantíssimos para a nossa cidade. Primeiro, para pensar na perspectiva econômica. Salvador é a cidade da informalidade. Esta cidade da informalidade que, com sua criatividade, porque o soteropolitano, a soteropolitana, são extremamente criativos. A partir da sua criatividade, em cada esquina, você vê ali um empreendedor surgir, mas na informalidade. E Salvador também tem sua economia pautada em serviços e no turismo, cultura, que estão correlacionados. Os dois sofreram impacto imediatos da pandemia. E a sua recuperação vai ser mais lenta do que os outros pontos.
A nossa proposta é sempre pautar as ações na economia solidária, na economia criativa, e potencializar outras questões, por exemplo, de turismo, novos roteiros de turismo que Salvador ainda não explorou. Turismo náutico, a Baía de Todos os Santos é belíssima e ela não foi explorada devidamente. Se você pensar também que nós temos aqui, na nossa cidade, o primeiro posto de petróleo do país, que também nunca foi explorado, enquanto ponto. Salvador tem uma história que está viva ainda. Diferente de algumas capitais que destruíram seu acervo histórico, nós temos uma história viva, que as pessoas podem fazer uma imersão em alguns espaços de nossa cidade, como o Pelourinho, está ali, naquela época em que aqueles prédios foram criados. Então, tudo isso leva a gente a pensar que nós precisamos tirar desta informalidade esses grupos de empreendedores, aproveitar esta criatividade, aproveitar a forma solidária como podemos construir essas suas atividades e construir ali profissionais empreendedores. Nós temos uma ideia magnífica de criação de grandes galpões, grandes espaços de empreendedorismo, para que a gente possa, por exemplo, pegar a juventude e ensinar questões de audiovisual. Olha como o audiovisual hoje está sendo tão bem utilizado a partir das tecnologias. Nós estamos pautando todas as nossas reuniões, nossos encontros, nossas atividades. Daqui a pouquinho, nossos congressos, enfim, através do audiovisual. Então, nós podemos trazer isso para um grande centro e, a partir dali, vai se transformar numa grande fábrica, sabe, de empreendedores, fábrica de cultura. Quando você fala de transporte público, o governador Wagner iniciou, mas o governador Rui, ele trouxe, entregou à sociedade o nosso metrô. Vamos pensar, Luiz, um pouco uma árvore grande, frondosa, uma árvore gigantesca. E essa árvore, ela vai ter uma característica. Ela tem seu tronco muito largo, né, que vai ligar do chão até a copa da árvore. De lá vão sair galhos um pouco mais finos e da ponta desses galhos mais finos, outros mais finos. Pronto, você já viu nossa árvore. Agora mentalize que esse grande tronco são estes grandes transportes em massa, como o metrô, o VLT, o BRT. Então, estes troncos, eles vão estar cruzando toda a cidade. O nosso VLT, por exemplo, vai pegar a orla do subúrbio, que é uma das orlas mais lindas dessa cidade. Eu diria do Brasil, vai pegar toda esta orla e a partir de lá que vão sair aqueles galhos mais ou menos grossos, que são as linhas de transporte coletivo, os ônibus, e a partir dos mais finos, outros transportes que possam chegar até a casa da pessoa, até aquele beco, aquela rua menor que ela mora. Para a gente melhorar o transporte público em Salvador, este caule grosso, metrô, VLT, BRT, devem estar funcionando plenamente e estarem devidamente interligados com os outros transportes. Então, a gente não pode, por exemplo, ter um metrô que vem do aeroporto para Lapa, por exemplo, e ter uma linha de ônibus que faça o mesmo trajeto. Isso é desnecessário, sabe? E isso também é algo que vai fazer com que a gente tenha retrabalho, reutilização e sobreposição de linhas, que é um ponto complexo no transporte coletivo. O metrô já se consagrou na nossa população, a população sabe da sua importância, o utiliza. Nós precisamos agora terminar esses pequenos ajustes do caule grande para os galhos mais finos. E isso aí vai melhorar sobremaneira o transporte coletivo na nossa cidade. Então, Major, continuando, entrando agora um pouco mais no cenário político, muito tem se falado assim, né? Existem algumas pessoas que concordam, outras que discordam da pluralidade de candidaturas da base do governador Rui Costa, né? A gente tem a Olívia, tem Bacelar também, o próprio pastor Isidório. Pessoalmente, a senhora acha que é uma estratégia acertada do governador e num eventual segundo turno, a senhora estando lá, acha que isso pode fortalecer? Primeiro, eu pessoalmente, sou extremamente a favor da democracia. Quando eu digo isso, eu quero te dizer que eu respeito sobremaneira o posicionamento, as posturas e as decisões dos demais partidos políticos. E o nosso partido, ele traz isto como marca também. Essa é uma das grandes assinaturas do Partido dos Trabalhadores, esse processo democrático com que ele interage e reúne também as suas forças. Nós estamos dialogando esta semana, inclusive já tenho diversos processos agendados, nós estamos dialogando com o partido da base, mas sobremaneira.
respeitando a sua autonomia e seu projeto de escolha. A estratégia do partido é de que tenhamos, sim, 3 candidaturas de esquerda, ou da base aliada, melhor dizendo. Mas não seremos nós a impedir, essa política não é a política que nós fazemos, não seremos nós a impedir que os partidos que entendam que devam estar lançando os nomes dos seus ou das suas pré-candidatas e candidatas a coisa que o faça, tá bom? Então, é uma estratégia que nós estamos adotando e o tempo vai dizer se é acertada ou não. Na nossa ótica, na minha visão política, é uma boa estratégia, é uma estratégia que nos levará. Mas caso existir o segundo turno, caso o nosso Partido dos Trabalhadores não ganhe já a partir do primeiro turno, eu acredito que essa base aliada, que é uma base consolidada, que já está aí, reelegeu de forma avassaladora o nosso governador, esta base aliada vai estar junto conosco, marchando para a vitória, e pela primeira vez o nosso partido vai estar à frente da Prefeitura de Salvador. Sendo bem direto, Major, existe ainda alguma chance a essa altura, ou até no futuro próximo, da senhora aceitar uma composição de chapa em alguma outra chapa da base? Quando você fala para que eu seja vice ou Um eu pouco seja como vice, prefeita? como vice. Ah, você está pensando um pouco como vice? O Partido dos Trabalhadores me escolheu. O Partido dos Trabalhadores me escolheu a partir de um processo democrático interno para ser a candidata a prefeita desta cidade. E é isso que nós estamos tocando. Nos últimos dias a gente tem visto, né, algumas mudanças aí, de certa forma, no cenário. Republicanos deu uma estremecida com o DEM. Se eventualmente fosse uma aproximação, uma reaproximação de republicanos com a base do governador Rui Costa, a senhora consideraria ter republicanos nesse apoio? Como a senhora vê esse possível movimento? Eu acredito que os partidos que somarem ao nosso projeto político serão muito bem-vindos, né? Se os republicanos, por exemplo, estivessem, que tem pessoas, políticos muito valiosos no nosso estado, estivessem conosco nessa caminhada, também seriam muito bem-vindos ao nosso projeto. Significaria dizer que eles entenderam a proposta que nós estamos construindo ao lado de tantos e de todas, para que possamos levar o melhor para esta cidade. Nos últimos anos, muitas pessoas, assim que se colocam no espectro de esquerda, têm observado que a pauta de segurança pública ficou, de certa forma, nas mãos do que seria o outro espectro político, que seria a direita. E até outros temas, como direitos humanos, flexibilização e regulamentação do uso de drogas, ficou vinculado a um viés de esquerda. Como a senhora pretende se apresentar, como obviamente a candidata de esquerda do PT, mas trazendo consigo também, de certa forma, a bandeira da segurança pública, por ter uma atuação como policial militar, e complementando também, o presidente Jair Bolsonaro tem entre seu rol de apoiadores uma boa parte da corporação da Polícia Militar, né, além dos militares, mas muito se diz que seria até maior entre os policiais militares. É, a senhora acha que em Salvador a senhora tem o apoio da corporação? A senhora acha que pode representar também a alguma das pessoas da corporação? Primeiro, entender e pontuar que eu sou uma trabalhadora, né, da segurança pública. Estando eu no Partido dos Trabalhadores, estou no meu lugar, né, no lugar de tantos e tantas de nós. Sendo trabalhadora de segurança pública, que passei 30 anos naquela corporação, que eu muito me orgulho de ter vivido, eu muito me orgulho de ter tido a minha vida, né, de alguma sorte, de alguma maneira, complementada a partir das minhas relações, do meu entendimento dentro daquela corporação. A Polícia Militar do Estado da Bahia é uma corporação belíssima e me ensinou muito. A Ronda Maria da Penha, construída por mim, co-construída por mim, nesta instituição, é um exemplo de gestão para todo o país. Nós somos a tropa de referência nacional no enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher. Assim sendo, eu te digo que dentro da Polícia Militar poderão sim existir policiais militares de direita, de esquerda, de centro, porque são cidadãos, são cidadãs. E a partir daí eles têm todo o direito de escolha, de postura, de posicionamento, inclusive político.
Dentro desta corporação terão aqueles e aquelas que vão ser meus eleitores diretos. Dentro desta corporação haverão aqueles e aquelas que não serão. É só um extrato de toda a sociedade. Né? Quem dera, quem sou eu para querer que a minha corporação fosse unânime? Nem ia gostar, porque toda unanimidade é burra. Eu acredito, sim, nessa democracia, nessa possibilidade dos meus colegas, das minhas colegas, meus irmãos e minhas irmãs de farda terem a escolha. Mas quando a gente começar a campanha, quando nós trouxermos as propostas, nós estamos elaborando, e este cidadão e esta cidadã, escutando nossa proposta, vão entender o que nós queremos melhor para Salvador. A segurança pública, Luiz, infelizmente, ela é, sim, uma pauta recorrente de veículos de imprensa, mídia televisionada, escrita, enfim. Né? E isso me preocupa, para além de como policial militar, também, especialmente como cidadã. Quando a segurança pública ela passa a ser a pauta principal, quer dizer que algo está incorreto, equivocado na construção e trajetória de políticas públicas. A segurança pública é dever do Estado. Todos devem participar, claro, mas ela é dever institucional do Estado. É o Estado quem vai gerir as tropas, as instituições de segurança pública. Entretanto, a prevenção e enfrentamento à violência é dever e está no município, com cada um e cada uma de nós. Que é no município que nós temos que melhorar questões de educação, acesso à cultura, emprego, à renda, acesso à juventude, por exemplo, a esportes. Uma escola de tempo integral ela tem uma mudança significativa na vida da nossa juventude, que eles estarão ali operando. É na prefeitura que está a iluminação pública da cidade, que se falha, possibilita a atuação e ocorrência de crimes. É no município que está, por exemplo, a limpeza urbana. Eu falo de limpeza urbana porque é nesses espaços que, por vezes, algumas pessoas que tendem a praticar crimes se escondem ou levam, arrastam mulheres, por exemplo, para serem estupradas em espaços assim. Então, é dever do município enfrentar a violência. E enfrentar a violência é uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos da minha corporação, mas fundamentalmente nos últimos 5 anos na Ronda Maria da Penha, porque nós não podemos potencializar nossas ações para o pós-delito. E nós temos que atuar para que este delito sequer aconteça. E não ocorrendo o delito, as tropas de segurança pública não precisarão operar. As instituições de segurança pública não precisarão ser tão demandadas e a gente vai poder pegar esses recursos e cuidar do que mais interessa, que é a vida das pessoas. Novamente falando da eleição diretamente de um potencial adversário, que seria o candidato do grupo de ACM Neto, a senhora acredita que uma estratégia, assim, também lembrando que em 2018 o próprio prefeito ACM Neto, apesar de não ter declarado apoio explícito ao presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno ele se posicionou anti-PT, né? E foi notavelmente uma das pessoas nos últimos anos que se colocou, né, dessa maneira. A senhora acha que pode ser uma estratégia lembrar de alguma forma essa associação do grupo de ACM Neto do DEM ao presidente Jair Bolsonaro? A gente não precisa lembrar a ninguém, isso está posto, né? O Partido Democratas ele está na base aliada do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, então isso não precisa ser lembrado. Lembrar também que o prefeito ACM Neto não será meu adversário nessas eleições, né? Ele está deixando e nós estaremos concorrendo com diversos outros, hoje, pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Salvador, né? O que nós precisamos entender é que esta política de asseverar debates ou discursos que, de alguma sorte, né, vão conflitar contra alguém, não é uma política que nós estamos propondo agora. Não é isso que nós queremos. Nós estamos trazendo uma nova forma de pensar. A Covid já nos adoeceu demais. Não será um período de campanha eleitoral que eu vou asseverar estas mazelas ou falar de pessoas. Nós vamos debater e discutir propostas. Nós vamos debater e discutir projetos políticos. É assim que meu povo, minha gente de minha cidade vai me ouvir falar, discutindo e debatendo as propostas que eu quero para esta cidade. Não necessariamente algumas questões político-partidárias que não nos ajudarão na construção dessa nova Salvador tão necessária a partir de 1º de janeiro. Tá bom? A senhora, como uma mulher negra,
Primeiramente, qual a avaliação que a senhora faz nos últimos anos da participação, tanto feminina quanto de negros, na política baiana, no sentido de cargos, né? Essa pergunta para o pré-candidato Bacelar também. E assim, e já deixando gancho para, se a senhora for eleita, a senhora pretende ter em secretarias mulheres e negros, não somente em secretarias segmentadas, que é o que a gente acaba vendo na maior parte das gestões? Salvador tem 471 anos e jamais elegeu uma pessoa negra como seu prefeito ou sua prefeita, jamais. Nós tivemos um prefeito biônico, né, professor Divaldo Brito, mas não tivemos uma pessoa eleita. Isso nos demarca de como esses dois pilares que sustentam a nossa sociedade são complexos. A nossa sociedade, infelizmente, é sustentada por dois pilares. Um é o pilar do patriarcado, que traz essa pandemia, essa doença que é o machismo. O outro é esse pilar do racismo. Nós estamos, assim, sustentados nesses dois pilares. A proposta que eu trago é que a gente retire esses dois pilares e substitua por outros, da justiça e da igualdade. Mas, neste momento, pensar em igualdade vai significar pensar em equidade. Nós precisamos tratar os diferentes à medida das suas diferenças. Então, quando você me pede para analisar, a análise é muito simples, é só você olhar uma foto de alguns espaços de poder, representados ali pelos seus times de primeiro, segundo, terceiro escalão, que estará posto onde nós estávamos nesse processo. Esta cidade tem homens e mulheres negros excepcionalmente capazes de atuar em lideranças, em secretariados, em segundo escalão. Esta cidade tem intelectuais femininas maravilhosas na sua atuação profissional. Mas sequer aquele pilar que eu falei que a gente precisa substituir do patriarcado permite que essas mulheres estão. E se você associar os dois pilares, uma mulher negra terá muito menor protagonismo nesses espaços. O que eu trago como proposta não, o que eu trago como compromisso é a paridade de raça e gênero no secretariado a partir de 2021. Isso é imprescindível. Imprescindível que nossos meninos e nossas meninas desta cidade olhem para os espaços de poder e se reconheçam, que eles possam sonhar e imaginar, ali também é meu lugar, eu pertenço àquele espaço. Isso não é apenas um resgate histórico, um resgate cultural. Não, isso é congruência, Felipe. Quando a gente fala em congruência, é dizer que o que eu penso, o que eu faço e o que eu falo serão sempre as mesmas coisas. Então, eu não posso demarcar a substituição de dois pilares tão complexos e perversos e estruturais na nossa sociedade, como é o racismo e o machismo, ou o patriarcado, como queiram pensar, se a gente não começar isso a partir de dentro, a partir de casa. Existe a possibilidade de que a vice na chapa também seja ocupada por uma mulher? Olha, eu avalio como tão positiva esse cenário. Acho tão lindo. Por quê? Porque nós estamos trazendo uma nova, né, um novo lugar, uma nova colocação. Mas o que mais me emociona, o que mais me tende, né, a articular junto com o meu partido, articular com o presidente Ademário, o presidente Éden, enfim, Fábia Reis, que nós estamos conversando muito, é trazer uma pessoa que se encaixe ao nosso projeto político e que também não perca da sua essência. Então, quando eu penso apenas numa chapa feminina, eu reduzo as possibilidades de encontrar essa pessoa, de fazer esse par, né, que seja mais forte e concreto para o nosso projeto político. Seria lindo se eu fosse, né, uma chapa forte feminina, ainda mais para mim, que entendo a importância disso neste momento histórico. Falávamos de equidade ainda há pouco. Mas isso é limitar. E nós não fazemos o que fizeram conosco, né? Nós vamos trazer uma pessoa que melhor se encaixe ao nosso projeto político e esteja para somar e construir conosco. A senhora poderia entregar alguns nomes que têm sido avaliados? Não, eu respeito muito a autonomia dos partidos, respeito muito, né, o discurso, a construção interna de cada partido, não serei eu a fazê-lo, não. Eu te garanto que a candidata a prefeita vai ser a Major Denise. A gente tenta, né? Sim, não te culpo por tentar. E me conte, a senhora tem um mestrado, né, que, de certa forma, fala
de algumas questões da instituição, né, da Polícia Militar. Queria que a senhora comentasse assim um pouco da dificuldade, assim, porque fala também acaba falando um pouco, contando um pouco a sua história, da dificuldade de ser uma mulher na corporação e a importância também da própria corporação e de outros em todos os setores, de se fazer uma autocrítica, né, que se considera necessária. Né? Eu queria que a senhora falasse um pouco de ser uma mulher PM e da importância desse trabalho e da dificuldade de falar sobre. Eu sou da primeira turma de mulheres que entrou na Polícia Militar. Eu entrei em 1990, né, fiz o concurso em 89, em 1990 nós começamos as aulas e nos formamos. Significa dizer que durante 165 anos, esta corporação viveu apenas com homens no seu quadro. Nossa corporação é formada pelas mesmas pessoas que estão fora dela, da mesma sociedade. Nós convivemos na mesma sociedade e ingressamos na corporação. Se nossa sociedade é discriminatória, se nossa sociedade é machista, dentro da nossa corporação nós também teremos a parcela em igual teor. Durante 30 anos, eu e minhas colegas estamos vindo construindo a história da mulher na polícia, o que é muito pouco ainda, mas que nós já temos alcançado espaços maravilhosos, a exemplo da Major Milanese, na frente da 12ª, Major Emília Neta, em Itinga, enfim. Espaços importantíssimos que têm demonstrado a forma feminina de comandar, como fui eu, na Ronda Maria da Penha, que transformei, levei o nome dessa corporação internacionalmente, por exemplo. Então, esta construção que nós estamos fazendo, no percurso, é claro que nós somos questionadas. Felipe, na atuação policial militar feminina, eu noto uma coisa. Quando você encontra uma médica que é cirurgiã, ninguém fica assim, será que ela sabe usar o bisturi? Será que essa mulher sabe mesmo usar isso? Mas quando você, estou falando no início da nossa carreira, se encontrava na sociedade e alguém olhava uma policial e falava, meu Deus, essa mulher sabe usar arma mesmo? Essa mulher sabe? Porque imaginam em alguns espaços até hoje, que a polícia militar está atrelada à força, a poder, e que gênero em nossa mente vem quando a gente pensa em força e em poder, o gênero masculino. Mas para mim, o papel constitucional da polícia militar, das polícias militares, é de preservação da ordem pública através do policiamento ostensivo fardado. Preservação. Preservar é cuidar, proteger, educar, prevenir. Que gênero está relacionado a estes adjetivos? Cuidar, proteger. Então, eu sempre falo que a polícia é muito mais feminina na sua atuação do que necessariamente masculina. A força é o último recurso. Quando eu decido estudar a discriminação racial na atividade policial, eu estou fazendo ali um trabalho de amor a esta corporação. Como eu posso amar tanto o exercício da minha profissão e questionar alguns pontos que ela traz? Por isso que a gente precisa fazer autocrítica, para manutenir, mas também para que esta corporação faça este movimento de correção, de monitoramento, de avaliação das suas práticas, de reformulação das suas técnicas, para que ela sobreviva a isso. Porque nós estamos fadados a acabar sendo penalizados sobremodo, sobremaneira, por algo que a gente pode modificar em nossas atuações. Se nós estamos trazendo culturalmente uma carga que é complexa na atuação profissional, é hora de mudar. Daí, quando eu vou estudar esta discriminação racial na atividade policial militar, que eu vou estudar como nós percebemos a escolha, a seleção do suspeito na nossa prática profissional, eu estou querendo dizer que para esta corporação, demonstrei com dados, fatos, na minha pesquisa, que este formato precisa ser alterado. Como é que a gente altera isso? A gente altera com monitoramento, com avaliação, com estabelecimento de comunicação com a sociedade, não uma comunicação punitiva, uma escuta atenta. Nós vamos construindo esse caminho. A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? Nunca, pelo menos não tão cedo, tínhamos passado por isso. Em Salvador, pelo menos foi se elogiado, né, localmente, essa sintonia, de certa forma, entre o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma pressão, né, já desde o começo, que tem sofrendo, né, tanto prefeitos como governadores. Como a senhora avaliaria localmente, né, já que a senhora está disputando o pleito aqui em Salvador, como foi que a gestão do prefeito Assemineto se portou, né? Ele foi bastante criticado por Bacelar, quem participou do programa com a gente, falou que Salvador deveria ter passado por um lockdown mais restrito logo no início,
e que acabou que essa demora acabou estendendo muito mais o tempo de quarentena? Eu avalio como positiva a atuação do prefeito na condução desse processo, em específico esta sintonia com o governo do Estado. Muito embora pareça que algumas ações como estas de lockdown, né, de confinamento de imediato, possam ser um recurso que você pode usar de primeira mão, não é. Isso é uma construção cultural. Da mesma forma que o governador Rui Costa trouxe gradativamente, né, a imposição de algumas restrições à vida das pessoas, e estas ações graduais foram ajudando a nossa população a fazer um movimento de entendimento da pandemia. Se no primeiro momento nós vamos impor à sociedade uma atuação tão restritiva, nós estaremos fadados a ter índices bem piores hoje. Eu avalio a atuação do nosso governador, por exemplo, como primorosa nesse processo, como condutor. Ele fez o que o governo federal deveria ter feito e não o fez, por exemplo. Né? Ele foi um grande líder neste processo e o prefeito ACM Neto entendeu a lógica de atuação que o governo do estado trouxe e também ajudou muito Salvador. Os números estão demonstrando como a Bahia é um dos menores estados em taxa de disseminação da doença. E olha que eu estou falando de um estado que tem o tamanho de um país, tem o tamanho da França. Tá? Então, quando você quiser trazer culturas de confinamento, né, que foram empregadas em outros países, você também teria que entender e analisar a cultura deste outro país. Alguns países, quando você impusesse um confinamento, de imediato a população iria acatar, porque eles tiveram uma construção cultural das suas atuações que entenderiam a necessidade. Infelizmente, esta cidade, né, marcada por tantas desigualdades sociais, faz com que as pessoas sequer tenham uma casa para estarem confinadas. Em um único cômodo, que eles vão chamar de casa, moram 5, 6, 7 pessoas, dentre elas crianças que estão afastadas do convívio escolar e educacional, uma mãe que deixou, por conta da sua informalidade de atuação econômica, deixou de receber recursos, enfim. Como você vai falar para estas pessoas, por exemplo, que precisavam ficar confinadas? E aí você traz como solução também um auxílio emergencial que é destinado apenas em um banco, uma rede de bancos, apenas. E essas pessoas, como iam ficar confinadas se elas precisam estar se aglomerando em uma fila, inclusive expondo a vida delas para poder ter um pouco de dignidade para voltar para casa e entregar às suas famílias. Né? A gente precisa avaliar e não copiar formatos. Formatos são construídos, dialogados. Então, eu louvo sim, né, a iniciativa do nosso governador em ter realizado diálogo, independente de partidos políticos, com os prefeitos de todos os municípios baianos, para fazer essa construção, tá? Que hoje, tenho certeza, evitou a morte de muitos baianos e baianas. Major, nosso papo está chegando ao fim, né? Ah, Queria Luiz, agradecer muito a que senhora. pena, Quando a gente se diverte, passa rápido, né? é Mas verdade. queria agradecer muito, dizer que o espaço está disponível. Queria que a senhora deixasse também um recado para os eleitores, para as pessoas que vão ouvir esse programa. É, e boa sorte, né? Nessa eleição, nessa disputa. Toda sorte, estamos por aqui. Olha, um amigo meu muito querido, Luiz, um dia me ensinou que sorte é para quem não se prepara, então para quem joga na loteria. Que a gente deseja bom desempenho, porque eu estou super preparada, tá? Mas eu queria aproveitar esse espaço. Hoje eu vi que já são mais de 115 mil mortos pela Covid em nosso país. E eu queria aproveitar esse espaço que você está me dando aqui agora para pedir para todos os meus irmãos e irmãs desta cidade que nasceram, vivem ou estão passando por ela e ficaram aqui para obedecerem à ciência. Não precisa obedecer o governador, não precisa obedecer o prefeito, não precisa obedecer a mim, obedeçam à ciência. Porque a ciência diz que a única forma que nós temos hoje, sabe, de evitar a disseminação dessa doença é o isolamento social. Quando eu falo isolamento social, por exemplo, eu estou falando, sim, em exercitar a tolerância, exercitar o respeito, sabe? Ficar em casa junto com as pessoas. Se a gente pensar no enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher, este período é muito tenso para todos e todas nós, que a gente vê um número de feminicídios, por exemplo, crescendo. Então, a gente precisa ainda mais exercitar a tolerância, o respeito, a solidariedade humana. Cuidem-se. Cuidando de você, você cuida dos seus, de quem você ama. Se você tem uma amiga que está no relacionamento abusivo, liga para ela sempre, faz uma chamada de vídeo, combina um código, enfim. Não se afaste virtualmente de quem você ama.
Fisicamente a gente precisa agora, mas virtualmente não. E depois que tudo isso passar, que vai passar, nós vamos juntos construir uma cidade maravilhosa para quem visita, passa, vive aqui, entender e chamá-la de lar. Tá bom? Muito obrigado, Major. Obrigada a você, minha querida. Muito Um abraço. sucesso aí também, viu? Obrigado. Pronto, acho que agora gravou. Obrigado mesmo, viu? De nada, meu amor. Vai, eu vou entrar agora na outra reunião, agora, inclusive. Ah, Mas você então, sabe que a gente trabalha mais nesse negócio do que se fosse presencial? Esse pior home que office é, está. né? Eu cheguei aqui em casa, botei uma placa aqui na parede, na porta do quarto, trabalho. Eu disse, quando eu saio daqui, eu não falo mais sobre trabalho, só fico E, aqui. e- e não tem tempo de deslocamento, né? Então dá para terminar em uma entre outra, Pois né? é, pois é, não tem. Agora mesmo, tá marcado 17 horas, já vou entrar. Tchau, Pois meu é. bem. Vai se preparando, porque se for prefeito vai ficar pior, viu? Tomara, então. Tchau, um abraço.